Lembre que 7, na linguagem apocalíptica, é o número da perfeição. Logo, essa mensagem não somente seria aplicada diretamente às 7 igrejas, mas às igrejas de maneira geral, e elas servem para a nossa edificação e vai servir como edificação para a igreja até a segunda vinda de Cristo. Então vamos lá, primeira igreja. Nesse conjunto de igrejas aqui, eu quero que você lembre daquelas questões que nós abordamos. A igreja tinha pelo menos 3 desafios para enfrentar. Primeiro, era a questão das perseguições. Então havia uma intensificação de oposição humana não cristã contra a igreja, tentando varrer a igreja do mapa pelo extermínio dos seus membros. Houve um imperador mesmo, que o nome dele justifica a sua crueldade. É o Sétimo Severo, ou Setílio Severo, dependendo da tradução que você tomar. E esse homem foi muito cruel com a igreja. Se eu não me engano, foi na época dele que se cunhou a frase que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E esse imperador perseguia a igreja, foi muito cruel. E ele matou cristão, matou cristão, matou cristão, matou cristão, e matou. Só que tinha um problema, quanto mais ele matava, mais aparecia. Então se cunhou a frase de que o sangue dos mártires era a semente da igreja, porque quanto mais se matava crente, mais gente se convertia. Então, nesse sentido, as perseguições eram um desafio muito grande para a igreja se manter de pé, porque elas tinham como propósito fazer os crentes negar a fé ou exterminar a igreja por intermédio da morte dos seus membros. Segundo desafio era a questão dos falsos obreiros, dos falsos profetas, dos falsos mestres e dos falsos apóstolos, que é um desafio muito grande para a gente nos nossos dias, não apenas por causa da figura do apóstolo, se você aceita ou não alguém como apóstolo, mas por causa da doutrina dos apóstolos modernos. Quando nós chegarmos no capítulo 17, 18 e 19, você vai ver que a doutrina que o livro de Apocalipse se aplica pro anticristo e para aquilo que vai acontecer na sua época, é a doutrina que as igrejas que têm apóstolos hoje aplicam para a igreja. É incrível. O que a Bíblia fala sobre o governo do anticristo e a maneira como ele vai agir, que tipo de instrumentos ele vai utilizar e como ele vai exercer essa autoridade aqui no mundo para oprimir o povo de Deus, perseguir o povo de Deus e, entre aspas, falsamente vencer o povo de Deus com a perseguição e a morte física. Invertida essa doutrina é a doutrina que é ensinada nas igrejas que têm apóstolos como líderes diretos, né? Então, nesse sentido, esse problema já existia desde a igreja primitiva, e nós vamos tentar explicar quais são as credenciais dos apóstolos, biblicamente falando, e deixar claro que o título de apóstolo moderno é uma reivindicação inapropriada, né? É a apropriação de uma autoridade que não é concedida mais a ninguém dentro da igreja. O livro de Apocalipse é bem claro, né? A figura dos 12 apóstolos como um número limitado de pessoas, o fundamento da igreja, aquela visão simbólica da glória da igreja no final de todas as coisas, o alicerce da igreja. Paulo explica isso no capítulo 3 de 1 Coríntios, e no capítulo 2 e 3, o fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos, e aquilo que eles ensinaram acerca de Cristo. Então são 12 apóstolos. Alguém pode dizer, olha, escolheram Matias, e Paulo veio pelo aborto, né? Veio fora do tempo, mas a mesma coisa aconteceu no reino de Israel. Eram 12 tribos e uma foi dividida em 2, e aí você vai dizer, mas ficou 13? Então, como Deus fez essa conta, a gente vai deixar para perguntar a ele lá, mas em termos reais são 12 tribos, 12 apóstolos, e são o fundamento da igreja. Mas desde o início da era primitiva, essa reivindicação de reconhecimento de alguém como apóstolo de Cristo, isso dentro da igreja, como os gnósticos que haviam na época, também alguns reivindicavam ser verdadeiros apóstolos de Cristo, a ponto de haver se levantado um no primeiro século, que ele já era o 12º da linhagem. Então, essa briga para receber esse tipo de autoridade dentro da igreja, ela é antiga. E por último, a questão moral, a luta contra a natureza pecaminosa. Qual é o apelo da Babilônia, como esse sistema mundano, sedutor, que tenta incentivar os seres humanos pecadores a considerar o fim da sua vida a busca do prazer e da felicidade puramente terrena? Quem está por trás disso?
é a Babilônia. Então essas tentações, elas servem para simplesmente fortalecer a nossa natureza pecaminosa e nos fazer acreditar de que uma vida cristã, sem preocupação com a santidade, Deus não vai levar em conta, Deus vai passar a mão por cima, Deus vai dar o jeitinho brasileiro, no final tudo acabar em pizza, e o livro de Apocalipse não nos dá esperança para isso. Então, as igrejas aqui estavam enfrentando problemas externos, perseguição, problemas internos, falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsas doutrinas, e terceiro, a questão da moralidade, do comportamento moral. E aí, quando você lê as cartas, você identifica isso claramente. Jesus está confrontando essas três coisas: perseguição, se mantenha fiel; herege, chuta, põe para fora da igreja; e com relação ao pecado, seja fiel a mim, busque a santidade, e aí por diante. Quem não se adequa a essas três coisas, então Jesus tece críticas e anuncia o julgamento final deles. Então, 7 igrejas, 4 dessas igrejas, você vai notar na colocação de Jesus, elas recebem um elogio. A estrutura das cartas é: Jesus se apresenta se utilizando desses atributos que foram citados no capítulo 1. Depois de se apresentar, ele deixa claro de que ele tem conhecimento daquilo que está acontecendo com a igreja. E lá na frente, no livro de Apocalipse, ele vai demonstrar pela progressividade da revelação que o sofrimento da igreja faz parte do plano dele. Então a igreja não sofre por falta de fé, a igreja sofre por causa da sua fé. Então isso é uma coisa bem marcante no livro de Apocalipse. Ele faz um elogio ao bom comportamento da igreja em determinadas áreas, só que eu volto a dizer, ele já deixou claro na introdução que a salvação é pela graça, que os crentes vão para o céu por causa do sangue de Cristo e não por suas obras, mas ele tece elogios. Depois ele faz críticas ao mau comportamento, e no final, para aqueles que têm críticas, estabelece o juízo para quem não se arrepender. É a promessa que é feita como uma promessa, gente, não condicional. Então a gente tem um problema com a interpretação das cartas, que quando eles chegam naquelas promessas, ao que vencer, alguns intérpretes condicionam a promessa à atitude cristã. Só que nós precisamos entender que nós temos um livro dividido de capítulo e versículo. A carta original não tinha isso. É uma carta só, completa. Então essas divisões que nós temos na Bíblia foram feitas para facilitar a nossa leitura e a compreensão do texto, mas a original não tem. Então lá no capítulo 19 vai ser anunciado que os vitoriosos, aqueles que vão vencer, são os que foram eleitos por Deus para isso. Então todo aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi alcançado, que tinha o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, esses são aqueles que vão vencer. Então isso aqui são promessas. Como é que a gente pode usar o termo? Eu ia usar um termo e deu branco agora, mas são promessas que testificam a igreja o que está aguardando delas lá no fim, a ponto de incentivá-las a suportar as dificuldades. Por quê? Porque a recompensa futura vale a pena. Então, ele apenas está atestando as promessas, não está condicionando as promessas a algum tipo de obra que a igreja vá fazer. Então, 4 cartas, temos Cristo se apresentando, elogios, críticas, promulgação de juízo, promulgação de bênção para aqueles que permanecerem fiéis. São Éfeso, Pérgamo, Sardo e Tiatira. Então nós temos 4 cartas onde Jesus se apresenta, fala do que está acontecendo na igreja, tece elogios, tece críticas, promulga juízo, promulga bênção. 2 cartas só tem elogio. Não existe nenhuma crítica. É a igreja de Esmirna, a 2ª carta, e a penúltima, a carta a Filadélfia. Então, para essas 2 igrejas, nós só temos elogios. Elas eram perfeitas? Não. Mas para o contexto da época e para a postura de busca a uma vida que de verdade expressasse ou guardar aquilo que elas ouviam da parte de Deus, então essas 2 igrejas, elas estavam vivendo de maneira bastante agradável aos olhos de Jesus Cristo, a ponto de ele só tecer elogios para elas. Consequência da sua fidelidade a Deus, era a igreja mais pobre e a igreja com menos expressão, a mais fraca.
E aí Jesus diz para a pobre que ele é rico. E diz para a fraca que ela é forte. Diz para a rica que ela é pobre. Então o padrão de Deus é diferente do nosso. Então hoje nós vivemos essa tendência. Eu sempre digo que parece que a igreja evangélica, de forma quase que geral, está sendo preparada para receber o anticristo como Messias e não Jesus Cristo voltando para buscar a igreja. Porque a ênfase hoje é material, a ênfase hoje é financeira, a ênfase hoje é o sucesso e aquilo que o mundo diz e acha, quando na verdade as cartas deixam claro que o importante para a igreja é aquilo que Deus acha dela, independente daquilo que o mundo acha ou possivelmente aquilo que as pessoas acham, não é? Eu estava partilhando quando eu comecei a expor o livro de Apocalipse lá em Santa Rosa, nesses 12 anos que eu estou aqui, pelo menos 9 vezes eu fui para João Pessoa e a gente vai de carro, né? A gente pega 5 dias de estrada para ir, 5 dias para voltar. E às vezes a gente passava por aquelas cidades do interior e via aquele casebrezinho caindo nos pedaços, e aí o casebrezinho com a placa bem grande, igreja evangélica, não sei o que, a gente botava no nome na cabeça, ai meu Deus, que mico. E eu, depois de trabalhar o livro do Apocalipse, eu tive que pedir perdão muito a Deus por isso, né? E hoje eu me controlo. Eu não sei se vocês viram aquela foto de uma igreja presbiteriana que tem na África. É uma igreja de palha, você entra dentro e está o telhado todo furado. Ou uma igreja que colocaram aqui no Brasil, que ela é toda de papelão e de saco preto, né? E está lá a placa na frente dizendo as horas do culto. E tem uma foto do culto, na hora que o pessoal está chegando para o culto. E a gente se sente tentado a dizer, coitado. A carta de Apocalipse não deixa a gente dizer isso. A igreja é rica por causa de Jesus Cristo, independente da aparência física que ela tenha, ou daquilo que ela possui. Então eu tive que pedir perdão muito a Deus pelo meu julgamento carnal e maligno. E hoje eu luto quando eu olho assim, aquela igrejinha cai nos pedaços, meu Deus, não podia ter um prédiozinho melhor, mas não é o prédio. A igreja é o templo. Ela é o templo do Espírito Santo, onde ela se reúne, Deus está, não importa que se seja numa capela suntuosa, no salão mais humilde que possa parecer aos nossos olhos, né? Então a carta a Esmirna simplesmente me deu um choque térmico espiritual, e eu tive que pedir a Deus pelos meus julgamentos maldosos acerca daqueles irmãos que se reúnem em lugares humildes para cultuar o Senhor. Eu poderia dizer, olha, é uma igreja pobre, mas Jesus está olhando para ele dizendo que eles são ricos, que o que vale para ele é o valor espiritual. Então nós temos 4 igrejas que recebem elogios, críticas, temos 2 igrejas que só recebem elogios, e existe a última, que é a igreja de Laodiceia, que só recebe críticas. Então são igrejas reais, cujo comportamento pode servir de espelho para nós. Então, em qualquer lugar você vai achar uma igreja que se identifica com uma que outra, né? Quando nós demos as cartas lá em Santa Rosa, eu tive que dizer, né, que a nossa igreja ela está sendo muito tentada a se tornar uma Éfeso da vida. Porque é uma igreja que prima muito pela questão doutrinária, pela firmeza doutrinária. Nós não aceitamos nenhum tipo de apoio, não aceitamos a ideia de que crentes, pelo menos da nossa igreja, infelizmente nós pegamos, parem na TV para assistir programa de Silas Malafaia ou de qualquer outro. E tudo mais, eles assistem escondido e leem o livro escondido, é uma tristeza para a gente, né? Mas não aceitamos qualquer tipo de pregador que pregue doutrinas que não se adequam e não estão de acordo com as escrituras sagradas. Não aceitamos que enviem oferta nem que façam nada para esse tipo de ministério. A igreja de Éfeso era uma igreja que foi uma das igrejas mais exploradas no sentido de investimento doutrinário, né? Foi a igreja que Paulo passou mais tempo. Passou 3 anos e meio, ele fundou, ele ensinou o pessoal e discipulou naquela escola de Tirano, e o texto de Atos, lá da fundação da igreja de Éfeso, e o trabalho que Paulo fez, diz que daquele treinamento que Paulo deu para o pessoal na escola de Tirano, toda a Ásia ouviu o Evangelho. Então, possivelmente, essas igrejas aqui são fruto do trabalho missionário de Paulo enquanto esteve em Éfeso. É uma pregação do Evangelho espalhada por aquele lugar. Você vai ver, se você olhar um mapa, tiver a curiosidade de ir para um mapa, você vai descobrir que elas formam um semicírculo de Éfeso, aí vem as cidades ao redor de Éfeso, e possivelmente aquelas igrejas foram fundadas por Paulo. Então, a igreja de Éfeso foi uma igreja muito firmada na doutrina, e ela permaneceu assim.
Então Jesus tece esses elogios para ele. Ele diz aqui ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Ele deixa claro que ele tem os pastores das igrejas nas suas mãos, e ele vai estar, a partir desses pastores, ensinando e instruindo a igreja no caminho que ela deve andar e aquilo que ela deve fazer para agradar a Deus. Nós não podemos negar que a Bíblia diz que existiram falsos obreiros que adentraram a igreja. Jesus não tinha esses nas suas mãos. Ele permitia que, dentro dos limites do seu propósito, que eles adentrassem a igreja e que, em certo sentido, ganhassem espaço na igreja, mas aqueles que ele tinha como instrumento para transmitir a sua palavra, ele tinha nas suas mãos, e a partir dos líderes. E aí você tem que interpretar isso aqui a partir daquela figura do capítulo 3. Eles eram responsáveis em ler. E aqui, um exemplo: boa parte do trabalho que nós temos hoje para pregar, eles não tinham. Isso é normal. Eles não, em certa feita, não pregavam. Eles liam o texto no púlpito em voz alta para que o povo escutasse. Imagine, eu chego aqui para vocês e digo: olha, a Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul. O que foi que veio na sua cabeça? Absolutamente nada. Mas na minha veio. Por quê? Porque quem mora em Santa Rosa do Sul sou eu. Então a frase automaticamente faz com que haja uma compreensão da minha parte, porque é um contexto de vida. Mas se eu disser aqui Arena Jaraguá do Sul, na minha cabeça veio a Arena porque eu fui lá ver, né? Mas se eu não tivesse visto, não ia vir nada. Mas de vocês a imagem apareceu lá. Por quê? Porque vocês vivem no contexto da arena, algo presente no meio de vocês. Então, a partir do momento em que as cartas eram lidas, não havia necessidade de interpretação. Por quê? Porque a língua que o povo falava, a gramática que eles conheciam, a aplicação era pertinente à realidade que eles viviam. Então, nesse sentido, essa carta era lida pelo líder que Jesus colocou lá, e a partir desse líder, a igreja é instruída com as palavras de Cristo. E ele diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Maus aqui são os falsos mestres, os falsos obreiros que entravam dentro da igreja. Se você ler a fundação da igreja de Éfeso, a fundação não, vamos dar um pulinho mais para frente, né? Em Atos capítulo 20, Paulo vai para Mileto. E de Mileto ele manda chamar os presbíteros lá de Éfeso para ter uma reunião. E nessa reunião ele instrui os presbíteros acerca de algumas coisas que eles deveriam fazer, e depois se despede. Ele diz para os presbíteros que a partir daquele momento eles nunca mais veriam o rosto de Paulo. E aí eles choram, se abraçam e tudo mais. E depois de toda essa despedida, Paulo explica o motivo pelo qual ele chamou os presbíteros para instruí-lo. Porque depois que eu sair daqui, virão falsos, tentando contaminar o rebanho, e vai se levantar gente no meio de vocês também querendo dividir a igreja. Então, quando ele diz aqui que eles suportaram os maus, foi justamente essas pessoas que se levantaram no seio da igreja para tentar dividir a igreja de Éfeso e contaminar ela com doutrinas falsas. Outro grupo que ele deixa claro aqui é que eles não apenas não suportaram aqueles que se levantaram para tentar dividir a igreja, mas também eles puseram à prova os que se diziam apóstolos. Então essa questão de gente querendo ser reconhecida como apóstolo, isso é uma coisa antiga. Ele diz: pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e os achastes mentirosos. Só uma questão aqui com relação a isso. Quando a gente vai estudar biblicamente a questão do apostolado, apesar de nós observarmos nas Escrituras que mais de 12 receberam esse número, parte deles por causa da tradução do português. Porque o verbo lá, apostelo, ele diz respeito a alguém que é enviado em uma missão. Então, algumas pessoas no Novo Testamento, mais especificamente no livro de Atos, que são chamados de apóstolos. O apóstolo ali é uma tradução do verbo que diz respeito ao fato de que essas pessoas foram enviadas em algum tipo de missão que dizia respeito à expansão da igreja, de apoio missionário ou alguma coisa dessa maneira. Mas apóstolo como função
aí sim nós temos que nos limitar aos 12 e a Paulo. A partir deles, eles receberam a comissão de estabelecer o fundamento doutrinário sobre o qual a igreja deveria ser construída. Então, nesse sentido, eles foram um grupo separado e havia algumas condições para isso. Primeiro, no caso da separação de Matias lá, quando eles quiseram botar um para ocupar o lugar de Judas que se matou lá. Então, eles disseram que essa pessoa deveria ser uma testemunha visível da ressurreição de Cristo. Então, uma pessoa, para se dizer apóstolo, ela precisa provar que ela viu Cristo ressurreto. E aí nós temos um problema na nossa era, que nós não temos nenhum ser humano que tenha 2000 anos. Ninguém da nossa era foi testemunha da ressurreição de Cristo. Mas para ser apóstolo, teria que ser. Segundo, eles teriam que ser apóstolos da igreja como um todo. Apóstolo não tinha seu ministério particular. Eles eram aceitos por toda a igreja. Seus ensinos eram inspirados, teriam que ser aceitos em todo lugar como verdade de Deus. Os apóstolos tinham o que nós chamamos de dom, na teologia, dom sobrenatural apostólico. O que é isso, gente? A parte daquela experiência que eles tiveram depois da volta da missão, que não conseguiram expulsar o demônio daquele que ficava se jogando no chão. Os apóstolos, eles receberam uma autoridade sobre demônios e enfermidades. Então o que acontecia? Vamos dizer que Paulo viesse pregar aqui na igreja e tivesse 100 pessoas, 50 tivesse doente, e Paulo chegasse ali e disse: olha, eu gostaria de chamar os enfermos para que eu orasse por vocês. Quantos seriam curados? 50. Porque eles receberam autoridade sobre. Eles davam uma ordem e a coisa acontecia. Então, a parte daquela experiência, você não vê a oração de apóstolo falhar no Novo Testamento. Essa é a oração de Paulo por ele mesmo, porque Deus tinha um propósito daquilo, eles tinham na carne. Tirou isso, não tem relato. Por quê? Porque eles ordenavam e os demônios obedeciam, eles ordenavam e a enfermidade obedecia e saía. Então, não conheço nenhum apóstolo moderno que tenha esse dom de poder sobrenatural. Então, a gente começa a listar as prerrogativas bíblicas para o reconhecimento de alguém como apóstolo e não encontramos nenhum apóstolo moderno que se adequa a essa função. A igreja de Éfeso provava os apóstolos e simplesmente os enxotavam porque eles se diziam apóstolos, mas não eram. Pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e os achastes mentirosos. Eu não estou dizendo que o ministério e a igreja e os membros da igreja são falsos. O que eu estou dizendo é que qualquer reivindicação de qualquer líder da autoridade de ser reconhecido pela igreja como apóstolo, essa reivindicação, ela é falsa. Eu, um tempo atrás, escrevi um artigo e botei na internet e tive que tirar 2 dias depois, né? Por causa da quantidade de críticas que começaram a ser escritas. Eu simplesmente expus as prerrogativas bíblicas para você definir se uma pessoa é apóstolo ou não. Então, simplesmente as pessoas rejeitaram as prerrogativas bíblicas e, em nome de algum tipo de revelação, em nome de algum tipo de reconhecimento ministerial, eles aceitavam que o cara era apóstolo. E é muito uma frase que nós ouvimos, infelizmente não veio do evangelho hoje: não importa o que a teologia diz. Então, quando nós falamos de teologia, falamos dos ensinamentos claros da Bíblia, que constitui a doutrina e o fundamento da nossa caminhada. Então, hoje em dia, na igreja é normal você ouvir líderes dizer: para mim não importa o que a teologia diz. Eu ouvi há algum tempo atrás um dizer, ele queria fazer uma obra, queria ser missionário, queria apoio financeiro para ser missionário, e na hora do testemunho disse: para mim não importa o que a teologia diz, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu disse: como é que o cara vai fazer a vontade de Deus descartando os ensinamentos bíblicos e as doutrinas bíblicas que nos mostram esse caminho? Outra feita, eu escutei um líder também dizer: olha, para mim, aconteceu um negócio na igreja dele, ele disse: para mim não importa o que, se é teologicamente correto ou não, a igreja exigiu e a gente fez. Então ele teve que fazer, porque senão a igreja ia demitir ele, né? Então é uma coisa complicada, essa realidade que nós vivemos hoje, né? Nós somos colocados à frente de uma igreja que não quer ser guiada, ela quer guiar.
Eu estou agora com um obreiro meu saindo de uma das minhas igrejas e nós vamos ter que trabalhar o trâmite dele e tudo mais. E alguns irmãos da igreja dizem: eu sabia que isso ia acontecer mais dia ou menos dia. E eu particularmente preferia que os membros da igreja fossem embora e ele ficasse. Porque o motivo dele estar saindo ele não fala, mas supostamente eu entendo que é a pressão dos membros querendo ditar ele como ele tem que ser pastor da igreja, e não a dos membros querendo ser guiados por um líder que o pastor colocou para guiá-los no caminho. Então é complicado lidar isso na situação moderna. Nós vivemos uma época em que boa parte da igreja quer ser o guia do pastor. Ela não quer ser guiada pelo pastor, e aí a coisa fica difícil em termos bíblicos, porque Deus coloca os líderes na igreja para se tornarem um guia do rebanho, e infelizmente muitas vezes é um rebanho que não quer ser guiado. Nós vamos só terminar a carta de Éfeso, vamos parar para tomar um cafezinho ali. Ele diz aqui que haviam falsos apóstolos e a igreja provou e mostrou que eles eram mentirosos. A igreja foi perseguida por causa da sua firmeza doutrinária. Volto a dizer, na igreja primitiva, a igreja sofria porque tinha fé, gente. Ela era perseguida por causa da sua santidade, não para ser santa. Então ela não abria mão da sua confissão de fé e de seguir a Jesus Cristo. Em função disso ela sofria. E a igreja de Éfeso não era diferente. Ele diz: e sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Só que essa igreja não é perfeita. Ele vai se voltar e vai dizer: tenho porém contra ti uma só coisa. Ele diz: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. O que ele quer dizer com isso? Isso é uma coisa muito fácil de aplicar nos nossos dias. Quando nós temos a classe de catecúmenos, assim, a classe de discipulado para preparar o pessoal para o batismo, a minha esposa, que cuida da membresia da igreja, né, ela que discipula, que acompanha e tudo mais, só que um dia sou eu que vou lá. Pelo menos um dos dias dura em média 4 meses de discipulado para o batismo, e um dos dias sou eu que vou. E uma das coisas que eu faço questão de tentar colocar na mente deles é que eles nunca devem desejar se tornar um velho convertido. Tem coisa pior para a igreja do que um membro se tornar velho convertido. O que é que eu quero dizer? É justamente o que a carta aos Efésios está dizendo. Você pode ser uma pessoa firme na doutrina, defensor da doutrina, do bom comportamento da igreja e tudo mais, e ainda assim perder aquele entusiasmo que você tinha no princípio quando você descobriu o Evangelho poderoso que salvou a sua vida. Não é normal nós encontrarmos na igreja alguém querendo fazer tudo. Eu quero aprender a Bíblia para evangelizar. Ai, pastor, eu quero aprender a tocar para entrar no culto de louvor. E o senhor me ensina a pregar, porque eu também quero pregar no culto. Eu não quero só pregar, não. E aí aparece aquele crente abençoado e faz: dá para ver que você é um velho, um novo convertido. É complicado. Isso é coisa de novo convertido na linguagem gospel da nossa era. Só que na linguagem bíblica, se o novo convertido está querendo trabalhar para Jesus daquele jeito, o velho deveria estar isso multiplicado por um monte de coisa pelo tempo que ele tem de caminhada. Só que infelizmente, os desafios da perseguição, os desafios dos falsos ensinamentos e os desafios da tentação do pecado, que é produto da nossa natureza, faz muitas vezes com que nós baixemos a guarda e queiramos viver a nossa vida de braços cruzados, só esperando Cristo voltar para a gente ir para o céu. Para quem faz esse tipo de coisa, o livro de Apocalipse não dá esperança. Ele vai esperar Cristo vir para buscar a sua igreja e vai para o lugar errado. Aquele provérbio que a gente cita muito para o pessoal aqui do curso: se você crer no evangelho errado, você vai abraçar, embarcar no Cristo errado e vai ter uma surpresa no final da caminhada, vai desembarcar no céu errado. Então, a exortação aqui é que eles devem se aplicar, mas infelizmente a igreja de Éfeso perdeu o seu entusiasmo. Ela fazia como uma obrigação religiosa, ela fazia, às vezes não tem isso, a pessoa lê a Bíblia não porque ela tem prazer e sabe que na palavra de Deus ela vai descobrir as promessas maravilhosas e a direção de Deus para a sua vida. Ela lê a Bíblia porque ela é crente, ela é obrigada a ler. Como é que pode um crente não ler a palavra de Deus? E aí a leitura da palavra de Deus, ao invés de se torna um prazer, se torna um martírio. E da mesma maneira para orar, o privilégio que ele tem de saber que pelo sangue de Jesus ele pode entrar com ousadia e se relacionar com Deus, Criador de todas as coisas, simplesmente se torna um martírio. Ai meu Deus, 9 horas da noite tem que orar lá. Eu disse que vou orar meia hora, mas eu acho que 15 minutos está bom hoje.
Ele acabou de assistir no DVD um filme que tem um monte de coisa que acontece que não tem nada a ver com a palavra de Deus, é contra a palavra de Deus. Foi quase 2 horas o filme. Ele vai falar tão bem daquele filme amanhã com os outros. Mas por prazer de estar buscando a Deus e de experimentar aquele momento de comunhão através da oração, da leitura da sua palavra, aquele momento de comunhão também, quando ele está de alguma maneira participando da projeção do crescimento dessa obra, simplesmente ficou para trás. Por que ficou para trás, gente? Porque ele colocou no lugar dos benefícios que o fortaleciam biblicamente na fé, ele substituiu por outras coisas. E aí qual é a ordem de Jesus para a igreja de Éfeso? Olha para trás e vê onde foi que você se desviou do caminho. Semana faz uns 15 dias que um membro da igreja chegou para mim. Ele é um diácono da igreja e ele se abriu assim, disse que estava se sentindo muito mal assim na sua fé. Ele começava a olhar para o passado e ver que logo quando ele começou a caminhada ele era entusiasmado, ele tinha prazer de ler a Bíblia, ele orava, ele jejuava, e simplesmente isso perdeu-se no meio do caminho. Hoje ele não sentia aquela alegria toda que sentia no princípio, que era o que tinha acontecido. E eu perguntei para ela: o que é que você fazia como cristão naquela época? Pastor, olha, eu pregava o Evangelho para as pessoas, não havia um dia em que eu não parasse um momento do meu dia para ler as Escrituras e me alimentar dela. Olha, eu orava todo dia, ainda no fim de semana eu jejuava, e quando não coisa eu ia para a vigília e tudo mais. E aí o que foi que aconteceu? Eu parei. Então eu disse para ele, eu fui para a carta de Éfeso e digo: olha, lembre o que foi que ocupou o lugar dessas coisas na sua vida. Confesse a Deus a bobagem que você fez de substituir os privilégios do reino por coisas que vai trazer uma alegria de prazer falso terreno. Deixe as coisas que você está fazendo no lugar para trás, volte a fazer o que você fazia, e aí você vai experimentar de novo aquela alegria de início. Então a igreja evangélica, a igreja de Éfeso, com toda a firmeza que ela tinha, ela perdeu isso. Ela passou a olhar para o cristianismo como uma religião, como qualquer religião, e não como o maior privilégio que um pecador pode ter, de a partir da obra que Cristo fez na cruz do Calvário, ele poder viver nessa vida, tendo Deus do seu lado, habitando em você, vivendo em comunhão com Ele. Então isso é o maior privilégio que nós recebemos a partir da obra de Cristo. E ainda assim, olhando para o futuro, sabendo que quando a sua jornada terminar aqui, é ao lado do Criador de todas as coisas, num reino perfeito e com um corpo perfeito, em uma natureza perfeita, ele vai habitar o lado de Deus sem merecer. Ele merecia estar com aqueles impenitentes no lago de fogo e no tormento eterno, mas pela graça de Deus ele vai parar lá. Então não podemos deixar que isso aconteça conosco, que infelizmente é algo muito natural na nossa época. Talvez se nós pudéssemos dizer qual é a marca da igreja evangélica da nossa era, não seria Laodicea, seria Éfeso. Principalmente quando pensamos naquelas igrejas que ainda mantêm firmeza doutrinária. Infelizmente, os seus membros perderam o entusiasmo e a expressão da alegria da salvação que eles tinham no início da caminhada, simplesmente porque substituíram os princípios bíblicos para o crescimento espiritual e ocuparam o tempo que eles deveriam estar se devotando a essas coisas por questões puramente humanas, terrenas e mundanas. Deixa eu contar só uma coisa e aí a gente vai tomar um café. Vez por outra, um exemplo, nós temos retiro de carnaval. Temos alguns congressos que nós vamos e estimulamos o povo da igreja aí quando tem esses feriadão. E não é normal chegar para um membro da igreja e dizer: olha, tal feriadão vai ter um congresso em tal lugar, vamos, eu vou, e vai fulano e fulano. Não, pastor, eu já botei na minha agenda aqui, eu vou fazer uma viagem. Eu não sou contra que alguém faça uma viagem para descansar. Mas existe um grupo de pessoas na igreja que nós nunca conseguimos levar para o congresso, mas eles sempre, na agenda dele, marcam um passeio. Eu digo para eles: meu filho, esses passeios não vão lhe ajudar. Porque descanso para a alma nós só encontramos buscando a Jesus Cristo. Você vai lá e vai passar 4 dias passeando. Quando você voltar e for na segunda-feira trabalhar, enfrentar as lutas que você deixou na semana passada, você vai desesperar da mesma maneira. Porque em passeio nenhum você vai encontrar o conforto e o poder que a sua alma precisa para lutar contra esses problemas e vencer. Então, a igreja de Éfeso caiu nesse mal. Em termos de prática, não de teoria, ela substituiu
aquilo que poderia trazer benefício espiritual por coisas que não podia. E aí, usando um termo muito comum nos nossos dias, ela esfriou na fé. E o cristianismo e a obra de Deus se tornou uma coisa pesada para ela. Então, que isso não alcance a nossa vida. Então, vamos tomar um café, depois a gente dá sequência aqui.